Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Direita Feijoada. E nesse vídeo da Direita Feijoada nós falaremos de algo extremamente importante, um tema que ainda está sendo muito veiculado pelas mídias sociais. E neste quadro, chamado Feijuca Igualdade, conforme o nome e o lema deste quadro é igualdade. Igualdade significa diversas versões, diversas situações. E hoje nós vamos falar sobre a guerra entre taxistas e motoristas do Uber. Sim, taxistas e motoristas do Uber. Afinal, essa situação já deu um saco, né? Principalmente porque existem duas versões, assim como de uma versão existem 2 ou 3 tipos de pessoas interessadas em situações totalmente diferentes. Isso eu vou explicar nesse vídeo, até pela questão de análise de todos os temas e pelo que você vê realmente na rua, quando você precisa de um desses serviços, né? Seja o Uber, seja o próprio táxi. O serviço de táxi, ele tem a finalidade de quê? Possibilitar você ter um transporte de uma forma mais eficaz, né? Um transporte de uma forma muitas vezes mais veloz e que você consiga, né, chegar no seu destino com um pouco mais de tranquilidade. A ideia do táxi foi criada para isso. Então, como ela foi criada para isso, os taxistas, eles sempre tiveram uma dificuldade muito grande em conseguir uma licença de trabalho, além disso, pagar valores por aquisição de veículos, etc, etc. Agora, mesmo com tudo isso, eles possuem diversas vantagens, conquistadas sim por sua categoria, que sempre foi extremamente eficiente quando se fala na questão de sindicato, né? O sindicato dos taxistas. Só que o problema dessa questão de sindicato, e um dos grandes problemas hoje dos serviços de táxis que nós temos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é algo chamado monopólio. Sim, existe um monopólio, né? Se você, por exemplo, quiser ser um taxista, você vai ter que preencher uma série de requisitos, né? Investir mais ou menos em torno de 50, 100 mil. Isso se você quiser conseguir um ponto. Se não, você faz o curso, né? Um curso inclusive oferecido pelo Detran, né? Para que você possa se tornar eficiente para esse tipo de serviço, né? Só que o mais engraçado é que esse curso, perdoe a sinceridade, não serve de absolutamente merda nenhuma. Você que já andou num táxi, você sabe muito bem que o que o taxista faz? Ele simplesmente pega e te leva, né, de um destino a outro. Não existe um serviço Prime, um serviço diferenciado. Não estou falando das categorias de luxo, estou falando das categorias tradicionais. É isso que o serviço de táxi oferece para você. É justo, por exemplo, você ter que ter apenas uma opção de transporte privado? Isso é justo? Para um país que preza a liberdade de mercado, né? Que você, por exemplo, operadores de celular, você tem 4, 5 operadores de celular. Por que para transporte privado você só tem que ter uma? Isso é ridículo, isso não tem condição. E além do serviço ser sucateado, porque só você andar num táxi para você ver, às vezes o cara não te dá nem bom dia. Uma coisa simples, sabe? Um bom dia. Ah, mas o taxista ele é roubado, o taxista é não sei o que, não sei o que. Amigo, todo trabalho tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ué, isso é uma coisa normal, mas isso não deixa ou tira a obrigatoriedade de você responder esse seu cliente com um sorriso aqui, ó,
Qual que é o problema disso? Qual que é a questão maior disso? Não dá para entender. Mas, normal. Agora, sobre a questão do monopólio. Hoje em dia, para você ser um taxista sem ponto, você fica refém das chamadas frotas. Podemos dizer que um dos principais interessados que serviços como o Uber não funcionem. Por quê? Estes caras que conseguem diversas e diversas licenças, alugam essas licenças, e o taxista é obrigado a pagar por dia uma média de 127 a 130 reais, fazendo viagens ou não. Então, enquanto o bonitão está lá sentado, enchendo a barriga, o cara está se matando na rua, tentando pegar passageiros à torta e à direito, para um cara que se diz detentor de uma licença, possa enriquecer às custas dele. Já está começando errado aí. O cara está engordando sem fazer absolutamente nada. É a seguinte forma: você quer ser taxista? Você quer ter uma licença para rodar na cidade? É uma coisa simples, que você exerça essa sua atividade. Ou que você passe, por exemplo, para um familiar, sem ter uma cobrança específica. Não é um ponto. O senhor não tem um ponto específico. Isso é imoral. Não tem condição. Essa parte aqui é minha. Tipo, essa parte da cidade é minha. E é por isso que esse serviço está cada vez mais sucateado. Enquanto isso, o taxista, esse cara que está a fim de trabalhar, que quer fazer a sua vida através do táxi, continua sendo explorado por essas firmas, né? Essas frotas que tem diversas na cidade. É só você olhar. Se você, por exemplo, pegar um táxi, conversar com o taxista, poucos são donos do táxi. A grande maioria trabalha para uma frota. E com isso, esse serviço, a qualidade, vai ficando cada vez pior. Porque esse cara não tem muita grana para poder investir, ele tem que dar 130 reais por dia, então o cara tem que fazer das tripas do coração para poder sobreviver, por causa da questão de licenças. Agora, em contrapartida, o Uber, ele é um serviço que veio, primeiro, prezando pela qualidade. Todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que são utilitárias do serviço Uber, inclusive eu, e eu não estou nem aí se vocês, taxistas, vão reclamar, você, parente taxista, vai reclamar, eu não estou nem aí. Eu sou livre, é liberdade de mercado. Se eu posso ter um serviço melhor pagando a mesma coisa, perdoe, mas fuck you. Não estou nem ligando. É liberdade, liberdade de mercado. Enquanto não regularizarem essa situação, olha só, está aqui, ó. Serviço Uber. Sou um utilitário, sim, do serviço Uber. E não quero nem saber se vocês vão ficar chateados, que não sei o quê. Porque, senhores taxistas, os senhores têm isenções, não tem restrição para o rodízio, paga o carro mais barato, na maioria das vezes 50%, e está sempre dando de carro novo. E o cara do Uber? Ele paga o carro da mesma forma, né? Só que com uma diferença. Enquanto você está pagando 30, o cara está pagando 60, 70, seja lá o que for. O cara tem o dia do rodízio, então é um dia menos de trabalho, é só vocês analisarem. E este cara, ele só vai fazer uma viagem se for solicitado pelo telefone celular. O cara não precisa ficar rodando que nem peru bêbado, ele não tem essa opção que você, taxista, para, o carro fica lá. Alguém, táxi. Não. O Uber não. O motorista do Uber, ele só vai quando foi solicitado. Bem diferente de vocês. Claro que existem aplicativos como 99 Táxis, Easy Taxi, entre outros, que facilitam também o serviço do taxista. Mas o Uber é um serviço diferente. E há mercado para todo mundo. Porque se não houvesse mercado para todo mundo, as pessoas não estariam solicitando o Uber. Que é um serviço que muitas vezes é mais caro que o serviço de táxi. Agora tem uma diferença clara. Você vai sentar num dos carros do Uber, você vai ter, no mínimo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma gentileza, sabe, uma saudação. Outra coisa, pagamento é feito totalmente via cartão de crédito, então o cara não tem que ficar com dinheiro na mão.
Então, inclusive, senhores ladrões, não tentem roubar o motorista do Uber. Afinal, ele não anda com dinheiro em espécie, é só cartão de crédito. Então vai ter que chamar um hacker para tirar o dinheiro desse cara que é motorista do Uber. Diferente do taxista que sempre está com dinheiro na mão. É uma vantagem, uma modernidade. Parar de andar com esse negócio de dinheiro, acabar com isso daí. É um serviço de transporte. Outra coisa, uma água. É uma coisa simples, uma água. O motorista do Uber vai lá e te oferece um copo de água, uma garrafinha de água. É uma gentileza pequena, mas é uma gentileza. E quando eu falo nesse sentido, não é que nenhum taxista, já tinha feito essa situação. Muito pelo contrário, existem taxistas que sempre foram preocupados com a questão do seu cliente. Só que a grande maioria dos taxistas, infelizmente, não evoluíram para esse gênero de atendimento ao cliente. E por esse motivo estão perdendo o mercado para serviços como Uber. Vocês vão conseguir tirar o Uber? Pode até ser que consiga. Mas e aí? Vai nascer o Uber, o Fur, o Flor? Não adianta. Vocês vão tentar tirar e vai aparecer de uma outra maneira. Ou vocês aprendam, a trabalhar de uma forma melhor, ou vão perder mercado. Isso é uma economia livre. Nós estamos num país livre. Liberdade sim para o Uber. E mesmo com toda a incompetência de nossos governantes, inclusive deste babaca, deste prefeito, que quer fazer um Uber do PT, então vai chamar, então é o Redder, né? Deve ser o Redder, vai tentar fazer vermelhinho, ai que bonitinho, ai pequenininho, vai tentar fazer uma coisa nesse sentido, vai dar merda, como diz o carioca, merda, como a grande maioria dos projetos desses senhores, vai dar muito tumulto. Então, senhor Haddad, estou falando do senhor Haddad porque é o prefeito da cidade onde eu moro, e entre outros prefeitos, governadores, deixa o Uber trabalhar, deixa os caras trabalharem. Quem sabe assim os taxistas não melhoram o seu serviço. Se eles melhorarem, eles tomam o lugar de um serviço que cobra para o cliente final o mesmo preço que eles. E este é mais um dos quadros do Feijuca Igualdade, um Feijuca Igualdade especial para tentar esclarecer para as pessoas que o motorista do Uber, o Uber, ele não é o vilão da história. Existem outros e outros vilões. Vilões que vocês mal entendem, mal interpretam como vilões, mas estão aí. E você, consumidor, eu que sou consumidor, nós vamos sendo cada vez mais explorados. E eu espero realmente que essa briga acabe. Porque se nós temos uma liberdade de mercado, o mercado do transporte não é diferente e as pessoas têm direito de escolha. Um grande abraço para todo mundo e para finalizar, mais um pouquinho de Lacuna Coil. O Uber vai sobreviver.